Pessoal, hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento de fala, aspectos fonológicos e motores. Então, antes da gente começar, eu quero te pedir para compartilhar essa live para que mais fonos cheguem aqui, para pegar desde o início o nosso raciocínio que a gente vai construir juntos aqui na live, tá bom? E muito obrigado por vocês estarem presentes. Já vão anotando aí as dúvidas que vocês têm, tá? É um conteúdo, gente, que eu sou apaixonada em ensinar, em falar. E quanto mais eu ensino, mais eu vejo que eu preciso estudar, aprender. Então, vamos juntos, né? Esse universo da fala e da linguagem infantil, ele é encantador, ele é maravilhoso, mas ele é complexo, né? Nós precisamos, no dia a dia da nossa prática, criarmos muito raciocínio clínico diante de cada paciente. Por mais que na teoria seja bonitinho, organizado, esteja lá tudo dentro de uma tabela, na prática não. Estou com a mão assim porque eu estava montando um material didático para usar hoje aqui na live com vocês, tá? Pena que ficou muito grande, né? Para caber na tela. Tinha que ter feito assim para dar certo de stories, né? Mas dá para entender, né? Linguagem e fala. E também montei um pouquinho de uma aula, compartilhei lá nos stories, tá bom? Mas se der tudo certo, se vocês gostarem, no final eu compartilho lá no canal do Telegram, beleza? E montando a aula, eu falei, gente, eu já falei tanto sobre isso, às vezes a gente vai falando na prática, na rotina, e os detalhes vão se perdendo, né? Eu falo isso porque, às vezes na nossa rotina do dia a dia, a gente atendendo tantas crianças, a gente vendo tanto sobre fala e linguagem, a gente esquece de detalhes que fazem toda a diferença no desenvolvimento da criança e principalmente na nossa explicação para a família, para as pessoas que estão vendo essa criança se desenvolver, mas não entendem do desenvolvimento dela. Então, o simples, ele é sempre maravilhoso e essencial. E quando a gente fala de desenvolvimento de fala, nós sempre precisamos pensar no simples, como a fala se desenvolve, como tudo acontece na cabecinha da criança, como que essa criança está se expressando antes de falar. Então, antes de chegarmos de fato nos aspectos de fala fonológico, a gente precisa pensar em tudo que antecede esse desenvolvimento e aprendizado fonológico. E é esse o objetivo aqui da nossa live, a gente entender tudo que antecede esse desenvolvimento fonológico, para quando de fato a gente for trabalhar esses aspectos fonológicos na fala da criança, a gente saiba e tenha certeza do que essa criança precisa. Porque às vezes a criança troca um fonema, mas não é aquele fonema que ela está precisando. Ela está precisando antes adquirir a percepção e diferença sonora daquele fonema com o outro. Ou então de posicionar melhor os articuladores para entender melhor como esse som funciona. Ou então de poder programar e executar melhor os movimentos de fala associados com este fonema. Então, é complexo. Só que quando a gente entende o básico, a gente entende a base, a gente consegue caminhar melhor com o nosso paciente. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de fala, aspectos motores e fonológicos, a gente precisa entender que a gente está falando de uma criança, de um indivíduo que tem suas experiências próprias, tem as suas memórias, tem o seu convívio familiar, a sua rotina. Então, na prática clínica, a gente não pode olhar só para o que tange de fato ali ao código linguístico. A gente sempre tem que olhar para as questões ambientais da criança, certo? Mas vamos entender como que acontece esse desenvolvimento da fala. A fala, muitas vezes as pessoas que não entendem, elas vão pensar que é só fala. Mas nós fonoaudiólogos, nós sabemos que a fala, ela precisa primeiro acontecer no cérebro. Para haver fala com significado, é necessário haver linguagem antes.
Então aqui que já começa o grande diferencial. A dificuldade da sua criança está maiormente na linguagem ou na fala. E aí tudo começa com a queixa. Qual é a queixa da sua criança? Ah, ela troca o f pelo v. Ah, ela troca todos os fonemas. Ela tem uma fala muito incompreensível. Ah, ela não consegue fazer o R da barata. Meu filho não fala ainda. Então, as queixas é que vão nortear para nós entendermos onde essa criança está. Porque o desenvolvimento de fala atrelado ao desenvolvimento fonológico, a gente está falando de um desenvolvimento, a gente não está falando de algo estático, de uma parte da fase do desenvolvimento da criança, onde a gente vai olhar para lá e é ali que a gente vai trabalhar. Não, a gente precisa, antes de pensar em trabalhar esse desenvolvimento fonológico na criança, a gente precisa saber onde ela está. Por quê? Vamos pensar no desenvolvimento fonológico como um dos últimos degraus para essa criança percorrer. Adianta eu trabalhar os aspectos fonológicos com essa criança, mesmo que seja 1 ou 2 ou 3 fonemas específicos que ela troca. Sendo que lá na base ela tem uma dificuldade ainda na organização do pensamento dela. Porque fala, pessoal, fala é movimento. Então, uma criança pode chegar no seu consultório falando, só que ela pode falar muito, mas não transmitir o pensamento dela para outra pessoa, porque o mais importante dentro de uma fala é a interação, porque é a interação, o falar com outra pessoa que vai desenvolver o diálogo, a narrativa, que é a última fase que essa criança precisa dominar completamente para seguir no seu desenvolvimento pleno. Então, uma criança que tem muitas trocas fonológicas, tem uma dificuldade motora de fala, ela precisa antes dominar as outras áreas da linguagem, para que a parte motora e fonológica da fala seja mais fácil para ela aprender. E aí que entra o seu conhecimento na prática de entender o que essa criança ainda não está dominando, que vem antes dessa aquisição fonológica e que faz parte desse desenvolvimento motor, para a sua terapia ser mais direcionada especificamente para o que a criança precisa. Então, inicialmente, fala é movimento. O seu primeiro ponto é pensar como que tá a parte aí de movimentação dessa criança na parte da fala, certo? Por quê? A fala é um meio que o ser humano tem de transmitir o pensamento, certo? É um meio. Eu vou transmitir o meu pensamento através da fala. Só que para eu transmitir o meu pensamento para a fala e eu ainda não falo, então eu tenho que buscar outros meios para transmitir esse meu pensamento. Eu tenho que tentar transmitir o meu pensamento por meio de gestos, eu tenho que tentar transmitir as minhas necessidades e o que eu quero para outra pessoa por meio do meu rosto, por meio do choro. Eu tenho que usar alguma forma de expressão com o outro. Porque se eu ainda não uso nenhuma forma de expressar a minha vontade, a minha necessidade, o meu pensamento, fazer isso na fala não vai ter o menor sentido e significado e vai ser muito, muito difícil. Então, independente da idade da criança, para você conseguir acessar melhor esse aprendizado fonológico dela, você precisa antes rastrear e ver como ela se comunica. Aí vamos para os aspectos de fala. A gente já sabe que a fala, ela é movimento. Essa criança, ela usa muito o corpo para se comunicar, mas quanto à fala, ela já percebe que há um meio de transmitir a mensagem por meio da fala? Ela tenta falar, ela mexe a boca, ela brinca com os sons da voz dela, dos articuladores dela, ou não? É uma criança silenciosa. Então esse é o primeiro aspecto que você já tem que olhar para a fala.
Porque na fala a gente vai ter esse desenvolvimento motor, desenvolvimento articulatório, o desenvolvimento fonético, certo? Vai ser uma junção de movimentos que, atrelado ao conhecimento da linguagem, vai ser possível transmitir a mensagem através da fala. Então, antes de eu pensar em dar significado para esses movimentos que a criança precisa fazer, seja a nível de princípios e parâmetros de fala dentro de uma palavra, eu preciso pensar a nível de linguagem o que essa criança tem, certo? Então, o que tange a linguagem? A linguagem é conhecimento. Qual é o conhecimento que essa criança tem? E aí, dentro desse conhecimento, vai ter a forma receptiva de compreender e de expressar. Então, volta ao que eu já falei. Essa criança expressa como essa linguagem dela. Esse é o primeiro ponto que você tem que ver antes de olhar para o aspecto fonológico e motor. Como ela expressa. E aí, você vendo isso, como ela expressa, você vai ver como ela compreende as informações. Porque essa compreensão, ela está atrelada à percepção e à atenção que a criança tem do contexto e das outras pessoas. Porque a criança que se expressa, que se comunica, ela tem que estar atenta às pessoas e ao ambiente, ao contexto. Para quê? Para ela aprender e dominar nesse desenvolvimento dela o código linguístico. Porque o código linguístico vão ser sinais que um grupo de pessoas usa para se comunicar. E aí tudo começa, por exemplo, com a pragmática. Essa criança tem que ter uma intenção de transmitir a expressão dela, o pensamento dela, né? Por exemplo, se eu for abduzida e aparecer numa aldeia indígena que nunca teve contato, certo, com os homens, com pessoas, né, civilizados, são indígenas canibais. O que eu vou fazer de pragmática nesse lugar? Eu não vou conseguir, mesmo que eu não saiba a língua deles, eu não vou conseguir o quê? Me relacionar com eles. Por quê? Porque a gente não se identifica, certo? Como iguais, parte de um grupo. Da mesma forma, muitas vezes a gente não consegue falar com um animal ou falar com outras pessoas. Por quê? Às vezes nem é a questão da língua, porque não há uma interação, né? A gente consegue se comunicar com os animais, não é? Não através da língua, porque o animal não fala, mas a gente consegue se comunicar através do toque, do gesto, da expressão. Então, a pragmática em si, ela ainda não envolve o domínio desse código do sinal, certo? Da língua, mas sim da percepção do outro, da interação com o outro, tá? Então, a pragmática é a base, eu falo que é o solo. Até para você trabalhar uma instalação de um fonema do R vibrante, por exemplo, você tem que ver o quanto que essa criança está interessada em aprender com você. Por quê? Porque isso exige atenção, percepção, funções executivas em desenvolvimento. Se a criança, ela pode ter 5 anos, ela tem trocas fonológicas, mas ela só faz o que ela quer, ela tem dificuldade de controle inibitório, ela não quer aprender com você, ela acha desinteressante quando alguma pessoa vai ensinar a ela, seja por motivos, certo, ambientais ou intrínsecos. Porque existem crianças, por exemplo, opositoras, desafiadoras, crianças com dificuldade em flexibilidade. Recebi uma... Voltei. Isso vai ser a porta para você conseguir fazer essa criança aprender o código linguístico. Então, os aspectos fonológicos é um aspecto dentro desse universo da linguagem. E aí você, para ensinar a percepção desse fonema para a criança, antes você tem que ver como ela aprende, como ela reage a essas informações do ambiente, certo? Então, voltando lá para a aldeia indígena,
Eu não vou conseguir aprender com aquelas pessoas que têm uma outra cultura, porque não vai haver a pragmática, não vai haver a interação, tá? Agora, se eu for abduzida e aparecer lá na França ou nos Estados Unidos, eu vou conseguir ter a interação. Por quê? Porque eu vou me reconhecer como ser humano, como pessoa, certo? Igual a eles. Só que eu não vou conseguir transmitir as minhas necessidades e o meu pensamento através da fala. Por quê? Porque eu não domino o código linguístico daquele grupo. Eu não sei inglês, eu não sei francês, eu só sei português. Aí se eu achar alguém que fala português lá, beleza, eu achei alguém que domina o mesmo código linguístico que eu. E aí o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar me comunicar por outros meios, através do meu corpo, eu vou fazer gesto, quero comer, quero água, que é o que as nossas crianças, muitas vezes, elas fazem. Porque se elas não fazem isso, independente da queixa e do diagnóstico, a gente tem que buscar a expressividade dessas crianças, ok? E eu falo muito isso, gente, poderia aqui só falar de desenvolvimento fonológico, mas depois de atender milhares de crianças e graças a Deus ter sucesso aqui no meu consultório, eu vejo o quanto que voltar lá atrás, refinar e ajudar a criança em algumas habilidades básicas, certo? Vai ajudar aqui na frente a ela perceber, movimentar, ela entender e até falar melhor, ok? Então, é um detalhe, é uma chave que a gente muitas vezes precisa focar e orientar os pais, tá? Me fala aqui nos comentários se vocês concordam e se vocês já fazem isso, se é fácil o que eu tô falando pra vocês ou não. Quero saber aí como que vocês fazem na prática. Vocês conseguem também ter essa percepção, essa visão ampla antes de olhar só para os aspectos do desenvolvimento fonológico da criança? Ou é difícil? Porque na faculdade, muitas vezes, a gente não consegue aprender dessa forma ampla, né? A gente vai estudar o desenvolvimento fonológico e a gente vai olhar só para esse desenvolvimento fonológico. Mas não, atrelado a essas trocas fonológicas, tem ali habilidades que antecedem o domínio desse código linguístico. E quais são elas? E aí é o seu papel como fono tentar descobrir. A criança tem mais dificuldade na percepção auditiva, na percepção visual, na atenção, no controle inibitório, ou a dificuldade da criança está mais a nível articulatório, certo? E aí a gente começa a entender onde que essa criança está e onde a gente vai chegar com ela, ok? Primeiro ponto é sempre pensar também se tem alguma questão orgânica impedindo essa criança de aprender. Ou se lá atrás, no início do desenvolvimento dela, houve alguma questão orgânica que impediu ela de aprender adequadamente essa linguagem, certo? E quais são esses aspectos orgânicos, muitas vezes? Obstrução, certo? Da audição, por otite silenciosa, por rinite, né? Secreção no nariz, que leva a secreção para o ouvido, faz respirar pela boca, e isso compromete diretamente o desenvolvimento da linguagem e da fala, que é 90% os casos que a gente atende, né? Porque dentro de um diagnóstico diferencial, pessoal, o que a gente tem? A gente vai ter a criança com um atraso, certo? No desenvolvimento da fala, um atraso simples, que aí não tem como a gente fechar um diagnóstico, a gente tem sinais de atraso, que essa criança ela está um pouco atrás do que é esperado para a idade dela, mas dentro dos aspectos do desenvolvimento ela não está muito fora, ela só está atrasada, certo? Então a gente tem esse diagnóstico. Depois a gente tem o transtorno, né, no desenvolvimento da linguagem, a gente tem o transtorno no desenvolvimento de fala, e aí a gente vai ter quais são os diagnósticos fonoaudiológicos? Transtorno dos sons da fala, que vão envolver muito mais os aspectos fonológicos e articulatórios, e o transtorno de fala, que vai envolver os aspectos motores, que vão estar atrelados aí a disartria e a apraxia, ok? O atraso motor de fala
Nós vamos precisar caminhar com essa criança, tentar entender como que tá aí os níveis do desenvolvimento dela como um todo, até para a gente chegar num diagnóstico diferencial, certo? O atraso motor de fala ainda é pouco conhecido no que tange a checklist, a parâmetro específico do que essa criança tem, certo? Mas o mais importante sempre é caminhar com a criança, independente da queixa, independente do diagnóstico, nós precisamos caminhar com a criança. Por quê? Porque a gente precisa ver como ela fala, a gente precisa ver como ela expressa, a gente precisa ver como ela organiza o pensamento dela, certo? E aí, eu vejo que muitas vezes casos de transtornos fonológicos, quando estes casos chegam pra gente no consultório, muitos colegas, né, fonos, já começam a instalar fonemas, já começam a montar ali um protocolo de avaliação para ver quais fonemas a criança troca e por qual vai começar. E aí, meu objetivo aqui é fazer vocês pensarem diferente, né? É pensar que o seguinte, mesmo que essa criança tenha trocas específicas, que ali no primeiro contato você já viu que ela troca, você precisa ver como ela funciona, como ela se expressa, como ela percebe inclusive as dificuldades que ela tem na fala. Ela percebe que ela troca, porque se ela troca um fonema, um som dentro de uma palavra, dentro de uma frase, vai comprometer o significado. E aí, como as pessoas reagem a isso? Como ela reage quando as pessoas não entendem ela? Então, antes de pensar na adequação fonológica, a gente tem que sempre pensar na percepção da criança. E a percepção, ela está atrelada diretamente à linguagem, aos aspectos de linguagem. A fonologia, ela faz parte da linguagem. Só que, como eu estava dizendo, antes dessa criança dominar e perceber essa fonologia, esses fonemas específicos, ela precisa ter uma boa pragmática, ela precisa ter um bom desenvolvimento compreensivo e expressivo semântico, certo? Junto com isso, ela precisa começar a ter uma boa compreensão e tentar expressar de forma muito bem organizada o pensamento dela através de frases. Então, se você atende uma criança com 3 anos que a fala dela é totalmente incompreensível, você não pode partir de querer mostrar para ela fonemas, porque isso não vai fazer significado, vai ser muito difícil para ela. Você tem que partir de onde? Primeiramente, como que está a parte de vocabulário dessa criança, compreensivo e expressivo? Vocabulário, o que é vocabulário, pessoal? É o conhecimento, certo? O conhecimento que eu tenho das coisas da minha língua. Então, eu sei que isso é papel, eu sei que isso é caneta, eu sei o que é arroz, eu sei o que é feijão. Só que essa parte semântica, muitas vezes aqui também, vem outro detalhe que na prática clínica passa desapercebido. Posso falar isso porque, graças a Deus, assim, eu tenho muitas fonos, alunas que trazem para mim os casos delas e eu posso aprender com elas, eu posso ver onde elas estão falhando para poder ajudá-las. E muitas chegam para mim e falam: Lari, eu tenho uma criança que compreende tudo, fala de tudo, só que tem muitas trocas na fala. Peraí. Como pode uma criança ter muitas trocas na fala, mas você já deduzir que ela compreende tudo? Porque pelo menos o tanto que ela está expressando de ruim vai prejudicar na compreensão dela. Seja do que ela quer falar ou de como o outro está entendendo ela. Então, ela pode compreender tudo, mas ela compreende muito mais, talvez, por via visual e não por via auditiva. Tenta tirar um pouco das pistas, das informações do ambiente quando você dá um comando para ela, para você ver o quanto que, quando aumenta esse repertório vocabular sem pistas visuais, ela não entende. E como que você sabe que ela não entende? Porque ela começa a fazer outra coisa, ela busca outra coisa, ela mostra desinteresse. Entendeu? Então, a criança que tem uma fala muito incompreensível,
tem falhas na parte aí da compreensão, da percepção. E aí pode não ser falhas muito significativas, mas a gente tem que focar, antes de tudo, nessa parte compreensiva da criança. Como que eu vou fazer isso na prática, Lari? Você pode falar errado para ver se a criança percebe. Uma coisa que eu faço muito aqui, é falar como a criança falou e falar o jeito certo para ela perceber. É falar como que ficou o contexto do que ela falou com as trocas para ver se ela entendeu. E o primeiro ponto não é já falar, não é assim que fala, ou já corrigir. É sempre partir do que essa criança está querendo falar. Ela está percebendo que eu estou entendendo outra coisa? Né? Porque muitas vezes a criança percebe que o outro não está entendendo ela, porque o outro faz o quê, né? O pai e a mãe. O que você falou? Fala de novo, não te entendi. O feedback que a pessoa dá para a criança, né, o adulto, é de que não entendeu. Mas se eu repito como a criança está falando, será que ela percebe que essa mensagem está totalmente assim, não está fazendo sentido? Só que para isso, a gente tem que entender onde essa criança está no desenvolvimento da fala. Como acontece o desenvolvimento da fala, desses movimentos? Tudo começa com a vocalização reflexa. Qual que é essa vocalização reflexa? O choro, certo? O grunhido que o bebezinho tem que fazer. Quantas crianças que não apresentaram choro na hora do nascimento e que isso pode ser já um sinal de alerta, uma informação de alerta para nós. Essa criança não chorou quando nasceu. Essa criança chorava muito baixinho. Isso são dados desse desenvolvimento já motor lá nos primeiros meses de vida, certo? Anotei aqui, ó. Desenvolvimento de fala, vocalização reflexa, arrulhar. Quem sabe o que significa arrulhar? Movimentos primitivos. Vamos facilitar. Então, primeiro a criança faz a vocalização reflexa, depois ela começa com esses movimentos primitivos, que é mexer a boca, blum, 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 blum. Começa os sons vocálicos, certo? Junto com o riso, com o grito. Depois vem o balbucio. O balbucio é aquela repetição rítmica, certo? A criança começa a combinar alguns sons. Mas para a criança combinar esses sons, veja bem, antes ela precisa ter tido reflexos de olhar para o outro e sorrir, ela precisa ter brincado com os sons da voz dela, ela precisa estar explorando esses articuladores, tá? Agora, quando a gente pega uma criança lá com 4, 5 anos, não é possível mais a gente saber. Às vezes a mãe sabe, mas muitas vezes a mãe nem lembra. Então, uma dica, peçam vídeos da criança neném para você observar e olhar, certo? Mas tentem ao máximo descobrir isso. Agora, se você pega uma criança pequenininha, já dá para você ver como que tá essa parte do balbucio, da brincadeira que ela faz com os sons da voz, certo? Porque por mais que ela ainda não fale, enquanto brinca, enquanto faz as coisas, essa criança precisa verbalizar, porque senão ela não tem noção nenhuma do que fazer ainda com a boca dela, do que a boca dela é capaz de fazer, certo? Se é uma criança que brinca de forma silenciosa, se é uma criança que quando vai tentar se comunicar não usa a boca, não usa o som, tem aspectos aí motores de fala e articulatórios a serem trabalhados, certo? Então aqui você já vai precisar na sua terapia não pensar ainda em trabalhar um fonema isolado, mas sim trabalhar essa base de desenvolvimento motor de fala, ok? Depois do jargão, vem o jargão, certo? A criança do balbucio vai para o jargão. O que é o jargão? É esse balbucio mais complexo, só que com prosódia. Então, essa criança, mesmo que ela ainda não fale, o quanto que ela faz de jargão?
O quanto que ela fala na língua dela. Muitos pais falam assim, o Gustavinho tá nessa fase agora. Ele começa enquanto brinca, enquanto tá ali falando, fazendo as coisas. Ou seja, ele já tá agora, tá um pouquinho atrasado. O Gustavinho tem um atraso de fala por questões de otite. E aí esse jargão tá acontecendo agora. Ele já tá falando algumas palavrinhas de forma isolada, repetindo o que a gente tá falando, mas o que ele tá mesmo agora explorando é o jargão. Então, a criança que você tá atendendo com menos de 3 anos que não fala, você tem que se atentar para esse desenvolvimento, para esse aspecto motor de fala, o quanto que ela tá também se desenvolvendo ali junto com a linguagem, tá? Atrelado a esse desenvolvimento motor de fala, essa criança, conforme vai brincando dessa forma que eu passei para vocês e adquirindo as primeiras palavras, de forma consciente, de forma que esse cérebro vai se desenvolvendo junto com a linguagem, ela vai adquirindo a capacidade de programar, de controlar e de executar melhor os movimentos de fala. Ou seja, a criança adquire esse conhecimento da linguagem e adquire junto esse desenvolvimento motor e articulatório aí de fala, certo? E aí o que vai acontecendo? Conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai aprimorando a capacidade dela de programar, de controlar e de executar a fala. Por isso que até 3 anos, certo? A fala da criança pode ser incompreensível, mas não pode, a partir dos 3 anos de idade, a fala da criança ser incompreensível. A partir dos 3 anos, a fala da criança precisa ser em torno de 70% compreensível pelas pessoas. Se você atende uma criança com mais de 3 anos, que a fala dela é incompreensível, certo? Para as pessoas, mesmo que talvez a mãe e o pai entendam, mas para as pessoas, você precisa antes focar nessa linguagem da criança e nesse desenvolvimento motor. Por quê? Porque quanto mais essa criança vai aprimorando na fala dela, certo? Mais ela vai adquirindo domínio da programação, do controle, da execução de fala atrelada ao conhecimento de linguagem, esse aspecto fonológico vai acontecendo, ok? Então, vamos a um exemplo aqui. Crianças que trocam muito, certo? Todos os sons da língua pelo T. Essa criança, ela já tem o quê? Um repertório limitado de consoantes. Eu vou ficar trabalhando outros fonemas para essa criança deixar de falar na língua do T? Não, eu vou primeiro trabalhar o desenvolvimento motor de fala dessa criança. Mostrar para essa criança que na nossa boca, junto com os articuladores, lábios, língua e garganta, existem uma combinação e uma variedade de movimentos. De frente, de meio, de trás. Atrelado sempre, principalmente ao desenvolvimento corporal isso. Porque, gente, a língua e a boca, elas estão, certo? Elas estão, né? Sei lá, bugou aqui. A língua e a boca, elas estão sobre o corpo, estão sobre a postura. Então, se eu vou trabalhar aspectos de fala com a criança, eu sempre preciso olhar para os aspectos de desenvolvimento motor global dessa criança. Da mesma forma, vamos pensar que é um fonema do R, o Rzinho, né? Que é o fonema cabeludo aí. Esse fonema, por que ele é o último? Por que ele é o último a ser adquirido? Por que o R, ó, e os grupos consonantais, eles vão ser adquiridos lá em torno de 4 e 5 anos? Porque exige maior controle, maior programação de fala e principalmente maturidade cognitiva. Quais seriam essas habilidades de maturação cognitiva? Percepção de tempo, percepção de frequência, de velocidade, tá? O fonema R é um dos fonemas que mais exige controle, programação e velocidade.
Então, a criança com 4 e 5 anos, ela já precisa estar adquirindo essa percepção. Se a criança com 7 anos não faz ainda esse fonema, antes de pensar só no ponto e modo desse fonema, eu tenho que pensar nessas habilidades que vão ajudar a criança a produzir esse fonema, mas principalmente automatizar na fala. A automatização, o que é isso? É memorização. É você conseguir com que a criança memorize a forma de produzir esse fonema. Só que principalmente que ela consiga trazer esse fonema, certo? Para diversas posições dentro da palavra. Para essa criança conseguir automatizar esse fonema em diversas posições, o que vai ser exigido dela? Muita programação e controle motor de fala. Então, às vezes, você está com uma dificuldade com o seu paciente de automatizar um fonema. Por quê? Porque você não trouxe ainda para a sua terapia estratégias de desenvolvimento motor de fala, de domínio motor, de parâmetros de movimentos de fala atrelado a esse fonema. Você trabalhou memória, mas o quanto que você trabalhou essa programação motora de fala atrelado a esse fonema? Por que a gente aprende bem de forma básica, assim, para automatizar tem que falar rápido? Porque o falar rápido exige o quê? Evocação rápida. Mas também exige planejamento rápido desse articulador. Então, gente, eu gosto muito de pensar assim, quem nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? Não dá para saber, né? Não dá. Então, o que vem primeiro? A fala e a linguagem? Não dá para saber, um depende do outro. E aí cabe a você, na sua prática clínica, entender o que a criança mais está precisando nas intervenções e na estratégia, certo? Falei. Deixa eu respirar. Preciso entender de vocês aqui, ó. O que vocês entenderam até aqui, gente? Me mandem alguma pergunta aí, deu para entender, ficou muito difícil. Ó, vamos para essas duas perguntas. Criança emite quase todos os fonemas isolados e apresenta a fala ininteligível com trocas assistemáticas. Aí eu pus essa outra pergunta por quê? Porque é basicamente a mesma queixa, só mudou a forma de expressar a queixa. Olha só. Criança de 3 anos troca todos os fonemas na fala espontânea. Por onde começar, né? Então, é a mesma queixa, é uma criança que tem uma fala incompreensível. Mas, possivelmente, os colegas fonos que estão, né, me mandar essa pergunta, ou se essa é a dúvida de muitos colegas, tá pensando nos fonemas, em como adequar o quadro fonológico dessa criança. Ou então, antes de tudo, em como montar o quadro fonológico dessa criança. Deixa isso para depois. Se você focar no desenvolvimento da linguagem, na organização do pensamento dessa criança, que você já vai estar ajudando o quê? No desenvolvimento da sintaxe, certo? Essa criança dominando melhor a parte compreensiva e expressiva da sintaxe, ou seja, formando melhor o pensamento dela por meio da frase, você vai ver que as habilidades essenciais para trabalhar os aspectos fonológicos já vai começar a se desenvolver na cabecinha dessa criança. Que vão ser quais habilidades? Memória, velocidade de pensamento, certo? Percepção. Com isso, muitos fonemas já vão começar a se adequar. Então, eu sempre falo para os pais que nós vamos por etapas. A primeira etapa, é adequar as habilidades de linguagem dessa criança como um todo. A semântica, a sintaxe. Eu preciso que essa criança organize o pensamento dela, que ela se expresse melhor, que ela se torne mais curiosa, que ela perceba melhor como as pessoas estão reagindo. Isso tudo eu vou fazendo por meio das estratégias. Depois, paralelo a isso, eu vou trazendo mais percepção fonológica para essa criança. E aí eu vou buscando os fonemas que essa criança mais tem facilidade e dificuldade, certo? E quando você trabalha nessa hierarquia,
a criança vai conseguindo pular essas etapas, ela não vai se desmotivando, certo? Porque ela nem vai percebendo a dificuldade dela, entende? Agora, se você tá com uma criança que tá desmotivada em terapia, que não quer fazer os exercícios, você sempre tem que pensar que o nível das estratégias está difícil para ela. Por mais que pareça que ela tem capacidade, é a forma que ela tá te sinalizando de que ela não está conseguindo entender essas tarefas. E muitas vezes, por parecer fácil esse desenvolvimento fonológico, a gente acha que isso vai ser fácil para a criança, mas gente, de tudo que eu falei aqui, não é fácil, porque essa criança precisa dominar os aspectos de linguagem. Dominar não é adquirir, porque às vezes a criança está precisando adquirir, mas depois de adquirir ela ainda precisa dominar. Então ela precisa dominar os aspectos linguísticos e os aspectos que envolvem a fala, de tudo que eu falei aqui. Por isso que tem crianças, inclusive, que a terapia é muito rápida. Aqui no consultório eu já consegui, às vezes, trabalhar a instalação e automatização de um fonema. Eu já consegui. Vou falar, juro para vocês, porque eu já consegui em uma sessão, tá? Foi o meu recorde. E por que eu consegui em uma sessão? Porque a criança era maravilhosa. A criança chamava os pais para praticar os exercícios, certo? Mas eu sabia que todas as habilidades essenciais, cognitivas e de linguagem essa criança tinha. Outras crianças eu já consegui em 3, outras crianças eu já consegui em 5, outras crianças foram necessárias 10 sessões, outras crianças foram necessárias 20, outras crianças foi necessário em torno aí de 6 meses, mas com pequenas pausas para eu acompanhar o desenvolvimento, certo? E outras crianças eu não consegui. E aí, o que eu fiz? Indiquei outras terapias essenciais que me ajudariam nesse desenvolvimento das habilidades cognitivas, ou também pedir parecer para outros colegas, porque nem sempre a gente vai conseguir tudo, né? Então são conjuntos de fatores na prática clínica que vai nos ajudar aí a praticar melhor a terapia com a criança. Mas voltando para a gente fechar a live sobre essas duas, certo? Perguntas. Por onde começar? Pela base, pelo desenvolvimento da interação, da motivação, da percepção, certo? Da imitação, ok? Depois a gente vai para os aspectos semânticos para ver onde que essa criança está tendo lacunas, porque esse desenvolvimento semântico a gente sempre tem que pensar. A criança tem que ter bastante vocabulário, a criança tem que ter bastante repertório vocabulário, que é a ampliação de vocabulário, mas isso precisa estar organizado na cabecinha dela. Depois de organizado, essa criança precisa acessar rapidamente essas informações na cabecinha dela. Por isso que, sempre antes de pensar em questões fonológicas, eu vou pensar na organização e no acesso rápido do pensamento dessa criança na expressão da fala. Conseguindo isso, eu vou depois trabalhando mais a percepção fonológica dela para o fonema específico. Resumindo, tá bom? Vou fechar a live agora e quero convidar vocês a comentar aqui depois, quando eu salvar no feed, se vocês gostaram, quais são as suas dúvidas, tá? E dizer que na comunidade Terapiando com Amor, em breve nós vamos ter módulos específicos de desenvolvimento fonológico e motor de fala. E aproveitem, porque no dia 17 a gente vai fazer algo muito especial, dando oportunidade para quem quiser conhecer a comunidade Terapiando com Amor, tá bom? Vai ter um dia de Black Day da comunidade Terapiando com Amor. Me acompanhe aqui, acompanhe lá no canal do Telegram para receberem todas as informações. É um prazer vir aqui ensinar e compartilhar com vocês, tá bom, gente? O que eu estudo, o que eu aprendo, o que eu não sei também, tá? Um beijo, muito obrigada pela companhia. Tchau!